E aí, galera do Barba, Cabelo e Bola, tudo bem com vocês? A gente chegou aqui nesse vídeo hoje, de repente, do nada, para fazer uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Saiu mais cedo a convocação do técnico Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Caio não viu essa convocação, ele estava em Nárnia por umas horas e não conseguiu ver essa escalação. E eu tive a ideia simplesmente da gente fazer um vídeo de react com ele. Então ele vai reagir. Eu vou contar para ele. Eu vou contar para ele aqui a convocação do Tite e ele vai reagir, mas ele não vai reagir só com as caras e bocas que vocês vão perceber. Ele vai dar a navalhada dele, porque eu acho que essa é quase que uma volta oficial das navalhas do Caio, né, Caio? Seja bem-vindo. Pô, Rafa, obrigado pela ideia, cara. Eu acho que os deuses do podcast, né, cara, fizeram com que eu ficasse confinado aí nas últimas horas e não visse mesmo. Não é fake isso aqui, viu, gente? Eu não vi mesmo a convocação, mas tô com medo, né? Que se a convocação tivesse sido boa, você não tinha tido essa ideia, né? Mas Então, vamos lá, a navalha tá afiada como a sempre aqui. navalha tá Não tá afiada. Não, enferrujada, nunca não enferrujada. tá enferrujada. Não, tem novidades nessa escalação, tem gente que ficou de fora, tem gente vindo pela primeira vez nessa escalação, não, nessa convocação. E já é para o primeiro jogo, que é dia 9 de outubro, agora. Acho que o Oh, Brasil pega a Bolívia na Arena Neoquímica e essa convocação já é para agora. Tem muita gente elogiando, tem gente criticando. A gente vai ver muita coisa disso. Eu tô com o Twitter aberto aqui e aí é óbvio, a gente saiu isso meio-dia e meio, a gente está gravando 1h30 da tarde, depois de 1 hora, só que os Trending Topics não param. Então, se eu falar os nomes que estão nos Trending Topics aqui, você vai já pegar a escalação, né? Mas sem a gente spoiler, tem, sem spoiler. sem spoiler, a gente tem vários nomes aqui e eu vou falando dos nomes que... A convocação quase toda está nos Trending Topics aqui, você vê Meu todo mundo Deus, tá estou aqui. preocupado. Com exceção do Liverpool, que não tem nada a ver, porque está nos Trending Topics por causa da contratação do Thiago Alcântara. Thiago O Alcântara. restante é tudo aqui falando... Ah, uma coisa que está nos Trending Topics. O Tite. Que tem muita gente, então, comentando sobre a convocação do Tite. Primeira mensagem que aparece aqui, só para você ver o que você está chegando, né? Eu tenho a impressão de que qualquer convocação de que o Tite fizer vão ter muito mais críticas do que elogios. É impossível ter unanimidade. Infelizmente, não dá para convocar 40 cabeças. Eu também tenho algumas objeções, mas estou vendo pedidos de uns nomes que, meu Deus, foi uma mensagem da Beatriz Kuller. Mas vamos começar aqui, então, Caio? Olha, Vamos eu, começar... eu só quero fazer uma previsão. Vou fazer uma pergunta para você antes de você começar. O Reinaldo tá na lateral esquerda? Surpresa bombástica. A gente convoca Reinaldo. Não tá. O Então. Reinaldo não está convocado. E Então tá tudo bem. eu já posso te trazer o primeiro spoiler de todos antes de falar a escalação. Aí já é spoiler, você já vai sacar de quem eu estou falando. Mas Tá não bom. temos atletas do São Paulo nessa convocação, mas que já era esperado, mas também não temos atletas do Corinthians nessa convocação. Então, aquela ideia do Tite clubista, talvez a gente pode dar uma relevada. Agora, Fagner e Cássio, então já não estão, né? Então, Fagner e beleza. Cássio fora da seleção Everaldo também não brasileira tá, por né? Um agora. abraço pro Nil. Beijo, Nil. Everaldo também, pelo visto, não tá na lista. Vamos lá, Rafa. Começa aí. Vamos lá. Começando pelo gol, então, a gente tem... Deixa eu descer aqui. A gente tem Alisson, do Liverpool. Nenhuma Obrigado. surpresa. Que homem, A né? Que gente... homem. Que homem, que homem. A gente tem Santos, do Atlético Paranaense. Uau. E a gente tem o Everton, do Palmeiras. Então, eu acho que pela primeira convocação, a gente tem aí o Cássio fora da lista do Tite. Ele estava sempre entrando na lista de convocações, ele não participava muito, né? Estava sempre ali no banco, porque o Alisson era sempre o primeiro. O Ederson também, que estava nas últimas convocações. Que tá mal, mas né, o Ederson, né? O que Ederson tá muito mal mesmo, né? Então. A Mas gente tem esses três aí. Santos é uma aposta, né, cara? Eu não sei se ele tem idade olímpica ou não, mas. E eu também não tenho acompanhado o Santos esse ano, né? Mas fez um ano passado razoável, assim, mas goleiro de seleção, acho que. Bom, também se a gente for parar para pensar que nomes ele tinha, né? Só se fosse o Cássio mesmo, Não mas tinha enfim. muita coisa, né? Mas vamos lá. Tô Beleza, começando a ficar preocupado. Vamos falar de laterais agora. Primeiro, a gente tem Danilo, da Juventus. Minha mãe do céu.
A gente tem Gabriel Menino, do Palmeiras. Essa foi a principal Uau! aposta, a principal surpresa, né? Está sendo convocado aí pela primeira vez. Alex Caramba, Telles, do Porto. gosto. E Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Então a gente tem esses 4 caras nas laterais aí do Tite. O que você acha deles? Ah, cara, eu acho que a lateral esquerda precisa mesmo de uma renovação. Eu acho que o Marcelo, eu gosto do Marcelo. O Marcelo tem um talento, talvez um dos maiores talentos dessa geração, mas não vem rendendo. E eu acho que também o Brasil precisa dar essa renovada, sabe? Tipo, Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho, esses caras não têm mais espaço na seleção brasileira. Eu espero que eles não estejam aí na lista. Gosto do Alex Telles, não é um craque da lateral esquerda, mas gosto. E o Renan Lodge, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil mesmo. É o melhor lateral esquerdo brasileiro, né? O Gabriel Menino é legal, mas assim, desculpa, ele ora joga no meio, ora joga na lateral, né, no Palmeiras. Então, estranho porque é um cara quase que improvisado, né, para uma escalação de seleção brasileira. Não ver o Fagner me agrada, acho que também, não é que eu não veja futebol no Fagner, mas tipo, também acho que não inspira tanta confiança. Agora o Danilo é péssimo. O Danilo é horroroso. E eu acho que ele joga melhor nos clubes do que joga na seleção. Mas para mim, mesmo que ele joga nos clubes, é ruim. Então, não levaria Danilo, não, cara. Bom, a gente falou de Gabriel Menino. Gabriel Menino tá nos trending topics do Twitter justamente com esse questionamento. Tá todo mundo perguntando por que o Tite está levando ele como lateral. Inclusive, foi uma pergunta que o Gui, também do nosso podcast, Guilherme, fez, porque o torcedor palmeirense estava esperando outra posição, né? Sim, E sim. só para voltar, você tinha perguntado da idade do Santos, e o Santos tem 30 anos já, cara. Nossa, Santos, goleiro do Atlético Paranaense, aqui se as pesquisas estão certas, caramba. ele já tem 30 anos. Então, definitivamente não é idade olímpica, né? Porque Mas ele vamos então lá. se revelou tarde pro futebol, né? Porque antes do Atlético Paranaense, onde estava o Santos? Não tenho a menor ideia. Dirigindo Uber, talvez, não sei. Cara, verdade, tá fácil aqui, ele tava no Porto de Pernambuco. Eita! No Porto. Ah, de Pernambuco. Achei que era de De Portugal. Falei, Pernambuco. caralho, onde ele tava, né? Ah, Ele, tá. No ele Porto de Pernambuco. Beleza. Porto de Pernambuco. Esse foi o primeiro time dele, depois ele já foi direto para o Atlético Paranaense e está lá até hoje. Foi para lá em 2008. Legal. Beleza, então, vamos seguir com a lista do Tite. Zagueiros agora, tem nome que vem de outras convocações, mas num time diferente. E aí eu, particularmente, venho muito feliz, que é o Thiago Silva, do Chelsea. A gente tem Marquinhos, do PSG, Sim. Felipe, do Atlético de Madrid, e Ah. Rodrigo Caio, do Flamengo. Oi? Oh, Quê? exatamente. O Tite já tinha falado Ah, que, velho. às vezes, essas partidas que antecedem a convocação não mudam muito o pensamento dele. Ele já tinha falado isso em algumas entrevistas no passado. E óbvio que essa convocação devia estar pronta antes do 5-0 que o Flamengo tomou ontem. Mas a sua reação já diz tudo. Nossa, cara, sério. Precisa falar com o Tite que ele precisa convocar o Pablo Mari, né? Apesar dele ser espanhol, para jogar do lado do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio fez um ano passado muito bom, mas com o Pablo Mari naquela fase que vinha jogando do meu lado, com Rafinha e Felipe Luiz numa fase muito boa, William Arão e Gerson numa fase muito boa, eu jogaria com certeza na zaga do Flamengo na temporada passada. Ah, cara, é sério, assim. O Tite é foda, cara. Eu não gosto do Felipe, mas também não posso dizer porque eu não estou acompanhando ele no Atlético de Madrid. Apesar de torcer para o Atlético de Madrid, eu não tenho acompanhado muito. Acho que não é zagueiro de seleção também, não. Agora, porra, cara, Rodrigo Caio, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, Difícil, né? é difícil. Mas também é aquela coisa, né? É que agora, e o legal desse quadro que a gente está criando é isso, é meio de bate-pronto. Eu teria que refletir um pouco melhor, porque também não adianta só eu dar a pedrada, dar a navalhada e não elencar um nome melhor para a posição. Teria que pensar um pouco mais aqui, não sei. Mas, porra, não dá. Não, Rodrigo Caio, Mas, Felipe tenho ressalvas, mas Rodrigo Caio não. Marquinhos Rodrigo é o Caio. melhor zagueiro Marquinhos brasileiro e Thiago faz Silva, tempo, essa né? dupla já é uma dupla bem batida, tanto no PSG quanto na seleção, né? Agora eles vão jogar por times diferentes,
Thiago Silva tá chegando no Chelsea com um puta desafio de arrumar aquela defesa falhada. E, enfim, e quer jogar 2022, né? Thiago Silva já falou em entrevistas que quer jogar 2022 em busca do Hexa. Quem sabe ele não esteja presente, né? Que provavelmente será a última Copa dele. Vamos para os meias? Não, vai para a lateral esquerda aí, vai. Ou não? Você não falou Tá a lateral esquerda. Tá tudo junto, só são esses 4. E o Alex Telles, desculpa, é verdade. Vamos para a meia, então. A gente tem Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Bruno Guimarães, do Lyon, Douglas Luiz, do Aston Villa, Felipe Coutinho, do Barcelona e Everton Ribeiro, do Flamengo. Tá. Esse cara do Aston Villa não tenho nem ideia quem ele seja. O que já é alguma coisa, né? Tudo bem, a gente fala de renovação, mas vamos com calma, né? O Gerson não levou, né? Ele leva o Rodrigo Caio e o Gerson ele não leva. Bacana, legal. O cara do Flamengo, ele leva o cara errado do Flamengo, né? Não, Fabinho, Casemiro, legal. Felipe Coutinho, preguiça. Não aguento mais ver o Felipe Coutinho na seleção. Também não joga nada na seleção. E também não tá jogando nada nos clubes. E ele tá voltando agora pro Barcelona, né? Voltou pro Barça. Uma situação meio... Na verdade, ele foi pro Bayern lá, não foi tão lembrado. No último jogo lá, jogou um pouco, no finalzinho da Champions League. Sim. Levantou a taça e voltou. Só dá um passeiozinho. Cara, não tenho ideia quem seja esse cara do Aston Villa, menor. Você que acompanha a Premier League, se você não sabe, ou pelo menos não tem alguma opinião sobre o cara, eu desisto, assim. Então, eu acompanho, eu sei que ele é do Aston Villa, mas eu realmente não tenho muita opinião dele. Não é um cara que eu acompanho de perto, assim. Eu posso até buscar uns números fáceis aqui do Douglas Luiz. Mas o Everton... Mas a gente não tem o Everton Ribeiro, coisa dele mesmo. Ribeiro é uma boa, cara. O Everton Ribeiro é uma boa. Será que esse agora Luiz pelo Aston Villa, ele tem 3 gols em 36 jogos dessa última temporada. Ele é titular do Aston Villa. Esse cara não é da seleção olímpica? Eu não sei se é um que era da seleção olímpica, esse cara. Era um nome composto, mas não lembro se era ele. Ele jogou no Sub-23. Então eu sei quem é. Não é bom jogador. E aí teve 8 jogos e 2 gols ele fez. Não, ele é bom jogador. Com a camisa da seleção legal, já. Legal, só sinto falta do Gerson. Meio de campo aí legal. Sinto falta do Gerson final? Só, mas beleza. Bom, até agora eu acho que a meia foi a parte que você menos avaliou. Então, talvez o meio-campo do Tite venha um pouco menos problemático. Felipe Coutinho tem potencial. O Felipe Coutinho é bom jogador, mas ele não eu é um acho mau que jogador, né? Me cansa um pouco ver esses mesmos nomes na seleção. Não sei se é ranço da Copa, não sei o que é, Rafa, mas acho que a gente podia pensar um pouco melhor, mas legal. Acho que de volantes e ter o Everton Ribeiro já é legal. Só teria o Gerson, que eu acho que, inclusive, é um cara que deveria ser titular e não só convocado. Mas beleza. Beleza, vamos então falar dos atacantes, dos caras que precisam fazer os gols nessa eliminatórias da Copa. A gente tem Gabriel Jesus, do Manchester City. A gente tem o Rodrigo, do Real Madrid. A gente tem sim Rodrigo. Desculpa, que era do Santos. Tá. A gente tem Neymar, do PSG. A gente tem o Everton, do Benfica. Cebolinha. Roberto Firmino, do Liverpool. E, por último, o Richarlison, do Everton. São esses os atacantes do Tite. Eu sinto falta de jogadores com mais mobilidade, assim, né? Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus. E Gabriel Jesus na boa, assim, cara. Também não tenho nada contra ele, é um cara carismático, é um cara que eu gosto. Mas eu acho que, cara, puxa vida, essa galera aí da Copa da Rússia aí, algumas pessoas tinham que ser deixadas de lado, né? Não sei. Apesar que o Gabriel Jesus, a temporada até titular estava sendo, né? Coisa que no passado não estava. Então, se o Tite estava convocando ele sendo reserva, sem o titular é meio que óbvio, assim, né? Uhum. Eu gosto do Firmino, mas não adianta também ele convocar o Firmino e montar um esquema em que o Firmino não apareça, né? Enfim, sei lá. Neymar é Neymar, né? Tem que estar. E vamos ver, né? É que eu acho que
o meu maior incômodo com o Tite, ele podia ter convocado todo mundo que eu gosto. É jogar sempre da mesma forma, né? Então, não sei se eu navalhei o quanto você gostaria, Rafa, mas a minha navalha para o Tite, que também é um cara que eu respeito e que eu não gostaria de falar mal do Tite, mas enquanto ele jogar da mesma forma contra qualquer adversário, em qualquer competição, ou seja amistoso, ou seja um campeonato, ou seja uma eliminatória, se ele jogar sempre da mesma forma, não importa que peças ele vai levar, entendeu? É um jogo previsível, é um jogo chato, porque o pragmático, o Muricy falava isso, né? Pragmático Uhum. não deveria ser algo negativo, né? Pragmático deveria ser algo positivo no futebol, né? Por exemplo, o Liverpool joga um futebol pragmático, o Bayern de Munique joga um futebol pragmático, Sim. mas é um bom futebol, acho que antes de qualquer coisa. Poxa, no caso da seleção brasileira, cara, o time joga Ô, sempre com o Caio, mesmo esquema, né? Então é difícil. Enfim, te cortando fala. para fazer uma pergunta que vem do Gui, nosso integrante, Guilherme Dias. Ele está perguntando no grupo, eu estou olhando aqui no computador, você não deve estar olhando aí agora, Não. mas falando da escalação e falando meio que daquele, tipo, quem é o goleiro Santos, ele está perguntando aqui se o Volpe é maior que o Santos. Se cabia a convocação do Volpe. Não, não cabia. Acho que o Volpe precisa de mais regularidade, né? E não acho que é goleiro de seleção brasileira também. Acho que é um bom goleiro. Acho que o São Paulo encontrou um bom goleiro, mas não é aquele goleiro que inspira confiança em 100% das vezes. Pelo Às menos vezes, agora, né? e às vezes você tem um goleiro que faz defesas muito difíceis e salva o seu time, mas às vezes acaba levando gols fáceis ou falhando em jogadas decisivas, como foi a história da Barreira lá contra o Santos, né? Acho que é um bom exemplo. E o gol que ele levou do Ramiro também, né? Que, como disse o Nil, não pode levar o gol do Ramiro, né? Devia ser proibido. Então, cara, não acho que o Volpe seja goleiro da seleção brasileira, como também acho que o Santos não sei se tem que ser goleiro da seleção brasileira, porque se fosse uma aposta para a categoria de base, pela questão da Olimpíada, beleza, mas aí levasse o Ivan lá da Ponte Preta, que também parece ser um bom goleiro e tal. Inclusive, Não, ele foi. não. Uma das próximas coisas que eu ia falar é de quem foi deixado da última convocação. E um deles realmente é o Ivan, que foi convocado da última vez, mas que Uhum. agora não estava na lista. Além do Ederson também, que a gente já falou. Não, o Ederson também não. O Ederson, para mim, é um goleiro fraco, né? O Volpe, para mim, é melhor que o Ederson. O que não quer dizer que isso seja um elogio, mas acho isso, assim. Cara, acho que um resumo da ópera é isso, assim. A questão principal é o Tite encontrar uma forma diferente do Brasil jogar, assim. Que não adianta, pode convocar quem for, se ficar aquela mesma história, o Neymar espetado na esquerda, aí o Gabriel Jesus fazendo aquele falso 9 que fica lá, entra e sai da área, o meio-campo sempre daquele mesma forma, o Casimiro na proteção, o Felipe Coutinho que, enfim, fica correndo que nem uma enceradeira dentro do campo e não faz nada demais. Os laterais que o Tite também não consegue criar um padrão para esses laterais jogarem. Enfim, e aí essa falta de criatividade, né, de Thiago Silva, puta, sei lá. Eu acho que o problema maior tá claro, né? A gente tem que criticar Rodrigo Caio, essas porcarias aí, né? Mas para mim o maior cara que tem que ser criticado agora é o Tite que não encontra uma forma do Brasil jogar, né? Porque deu certo naquela eliminatória da última Copa, em que o Brasil fez uma das melhores apresentações da história em eliminatórias. Beleza, puta, mas depois também não mudou nada, sabe? E o time joga do mesmo jeito com a Bolívia, com a Bélgica, com a Argentina, com a Alemanha ou com Bahamas, entendeu? Então não dá, assim, sei lá. E, Acho que Caio, a é, acho que é gente, isso. para finalizar, com outros nomes importantes, talvez, da última temporada, que também ficaram de fora, principalmente falando do ataque, né? A gente viu que entra Rodrigo agora, mas sai Gabriel Barbosa, Gabigol e Bruno Henrique, que também fizeram, sim, lá no ano passado, uma campanha legal, vencedores de tudo e tal, Libertadores, foram ao Mundial. Por que você acha que o Tite deixa de fora esses dois? Só pelo momento mais ou menos do Flamengo?
Por incoerência, Rafa, por incoerência. É por isso. Porque, assim, para alguns jogadores, ele usa como critério o momento. Ah, não, é momento. O momento do Gabigol não é bom. O momento do Bruno Henrique não é bom. E o momento do Rodrigo Caio é bom. Entendeu? Então, o momento do Felipe Coutinho é bom. O momento do, sei lá, do Gabriel Jesus é bom. Nem o do Neymar é bom, porra. Exatamente. Então, eu acho incoerência, porque assim, hora é momento. Não, o Bruno Henrique caiu muito da temporada passada para cá. É verdade. E o Rodrigo Caio não, entendeu? Então, o Danilo, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Então, eu sei que a lateral direita é terra improdutiva na seleção brasileira há muitos e muitos anos, né? Desde o Daniel Alves aí que fez uma excelente última Copa América, mas também o Daniel Alves nunca teve um reserva à altura, né? Como, por exemplo, o Cafu chegou a ter o Cicinho, né? Sei lá. Ah, cara, enfim, E falando, Caio, falando é do isso. Daniel Alves, na lateral também, além dele não estar convocado, também teve o Alexandro, que foi convocado na última vez, não foi agora, e acabaram dando essas vagas aí para o Telles e para o menino. O Dani Alves não está, talvez, no melhor momento com o São Paulo, mas se ele não tivesse machucado, ele estaria na seleção? Se eu fosse o Tite, sim. Se eu fosse o Tite, sim. Não se desaprende a jogar. Um cara que jogou por mais de uma década na lateral direita, não precisa continuar jogando na lateral direita para poder assumir uma posição, entendeu? Ainda mais um cara com a quantidade de recurso e personalidade e liderança que tem o Daniel Alves. E sem clubismo, assim, até porque eu critico o Daniel Alves no São Paulo. É, Mas levaria, até pelas opções, né? Danilo, pelo amor de Deus, o Danilo nunca, assim, o Danilo não pode reclamar de falta de oportunidade na seleção brasileira, definitivamente, não pode, porque ele teve várias e ele é muito fraco, assim. E não, para mim, ele tem um físico legal e tal, mas assim, né? Não é atletismo, é futebol, né? Então, cara, eu acho que tem um pouco dos dois, assim, sabe? Tem algumas posições que têm recursos mais escassos de opções, mas também eu acho que tem um pouco de incoerência do Tite, assim, sabe? Se você perguntar para mim, então você tá querendo dizer que você levaria o Gabigol e o Bruno Henrique? Bruno Henrique, sim. O Gabigol, acho que não. Mas não sei. É opinião própria, assim. Tive até que refletir aqui. Quem que eu tiraria, né, dessa... O Gabriel Jesus não levaria. O Richarlison tá fazendo uma temporada também de sim. razoável para ok no Everton. O Everton Cebolinha tá bem. O Rodrigo acho uma excelente aposta do Tite, reconheço. Tá merecendo. Sei lá. É que o Rodrigo ele é um espelho do Neymar, né? Porque ele joga na mesma posição justamente porque o Tite não sabe utilizar o Neymar em outra posição. E aí fica aquela coisa. Você poderia ter um potencial muito legal de ver o Rodrigo jogando com o Neymar e você não vê isso, né? Porque o Neymar só joga naquela posição na seleção brasileira e por falta de criatividade, né? Do Tite, assim, sei lá. Mas é isso. Essas são minhas navalhadas e minhas análises também, porque tem coisas legais aí pra gente avaliar. Sim. Acho legal, tipo, nomes como Alex Telles, assim, não é que eu ache ele um excelente jogador, mas dá uma brecha, dá uma oportunidade pro cara. Bruno Guimarães, acho que tá merecendo também. Esse menino aí da Inglaterra, o Douglas, alguma coisa que eu esqueci. Luiz. Douglas Luiz, enfim, vamos ver. Mas também não adianta fazer os caras fazer excursão, né? Pega o avião, vem lá da Europa para cá, entrega a água pro Casimiro e volta para a Europa de novo, né? Tem que saber utilizar isso da melhor forma, né? Enfim. A gente está no início da temporada em alguns lugares lá na Europa e, pelo que eu entendi, a FIFA liberou essa convocação e eles vão poder voltar sem precisar ficar em quarentena. Então, quem joga na Inglaterra, por exemplo, vai poder voltar dessas partidas e não vai precisar ficar em quarentena, porque, enfim, vão desfalcar o time deles por pelo menos 2 semanas, 3 semanas, eu acho. Não, 2 semanas, porque um jogo é no dia 9 e outro é no dia 13 já, então é bem Sim. pertinho. Uhum. Então, acho que é isso. Para finalizar, só os nomes, você não precisa dizer os porquês.
quem foi o maior acerto dessa convocação e quem foi o pior erro dessa convocação, na sua opinião? Não, pior erro é fácil, né? Rodrigo Caio, sem dúvida. É Com péssimo. certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Puxa, cara, o Everton Ribeiro, acho. Acho que o Everton Ribeiro tá jogando bem. Fez um bonito gol aí no Campeonato Brasileiro na semana passada ou retrasada. Gosto do Everton Ribeiro, mas tem que jogar, né? E não ficar sendo o banco do Felipe Coutinho. Mas acho que Everton Ribeiro me soa legal, assim. Acho que, pensando rápido, assim, sem refletir muito, acho que é o nome mais legal da lista, assim. E, poxa, eu só fazendo um palpite aqui, a gente vê tantos clubes jogarem na Europa, né, sem um meia, efetivamente um meia, né? Você joga com 3 volantes, né, com recursos e 3 atacantes móveis, assim, né? E essa seria uma boa saída pro Tite, né? Você pega Casimiro, Fabinho, Everton Ribeiro, até o próprio Douglas Luiz, o Gerson, que não foi, mas enfim. Você poderia montar um meio-campo que consegue marcar e armar ao mesmo tempo. Acho que é um desperdício ter o Casimiro tanto na cabeça da área da seleção brasileira e não fazendo esse trabalho mais dinâmico, igual ele faz no Real Madrid. E aí você montar um ataque que é mais ou menos um espelho do Liverpool, né? Que joga com Mané, Salah e Firmino, sendo que você já tem o Firmino, você tem o Neymar, que é melhor que o Salah e que o Mané, e aí você só precisaria compor com algum outro cara aqui, que poderia ser um Richarlison, um Rodrigo, puta, enfim. Mas acho que, respondendo sua pergunta, o erro maior é do Rodrigo Caio. Gabriel Menino me agrada, mas não é o que eu falei do Daniel Alves alguns minutos atrás, né? O Daniel Alves tem 15, 16, 18 anos na lateral direita e foi para o meio-campo. O Gabriel Menino joga na meia, né? Então, ele não é lateral do Palmeiras para ir para a seleção improvisado. E acho que isso responde o meu ponto de que é terra improdutiva a lateral direita da seleção brasileira, que a gente está levando um menino, até no nome, que era da base do Palmeiras, para jogar improvisado na lateral direita, por mais que a gente saiba que ele vai ser reserva, porque o Danilo vai ser titular. Mas é isso, Rodrigo Caio, pior de tudo, assim, e não é rancor de São Paulino que eu estou dizendo, e acho que Everton Ribeiro legal, desde que se monte um esquema legal para ele jogar e poder fazer um pouco do que ele faz no Flamengo, que é buscar o jogo, né, atrás do meio de campo e distribuir, e chegar para finalizar, e entrar na área, coisas que a gente sabe que não são muito a característica do Tite, mas a gente espera que... Eu tenho fé ainda que o Tite vai... Eu não tenho fé. Não tenho. Ele é teimoso e ele vai morrer abraçado com esse esquema dele, ele vai morrer abraçado com o Edu Será? Gaspar, ele vai morrer abraçado... Ele só não vai morrer abraçado com o Paulinho e com o Fernandinho, porque ele parou de convocar os dois. Mas, não sei. Não espero mais nada do Tite, não, cara. Só para finalizar, minha parte, a seleção brasileira precisa de um treinador estrangeiro, apesar de a gente saber que isso nunca vai acontecer. A seleção brasileira precisa de um treinador estrangeiro. A seleção brasileira precisa de um treinador estrangeiro. A seleção brasileira precisa de um treinador estrangeiro. Isso, é assim que eu quero finalizar esse programa. Porque é isso, a gente precisa de uma mentalidade, uma cabeça diferente. Pega o cara do Del Valle, não estou querendo que o cara do Del Valle venha para a seleção brasileira, mas o que eu quero dizer não é um cara badalado e olha o que está fazendo, meteu 5 no Flamengo, e não vai me falar que é altitude o problema, entendeu? Então, Jorge Jesus vem para cá, faz o que faz, Sampaoli vem para cá, faz o que faz, não dá mais. Essa mentalidade de técnico brasileiro o chileno, a gente sabe que o chileno não gosta de argentino e é fanático do futebol, e colocou um técnico argentino para treinar e conseguiu o seu primeiro título com um técnico argentino. Então, assim, Sim. cara, que bobagem, sabe? Você imagina, todo mundo fala de Guardiola e Jürgen Klopp sempre, né? Mas não precisa ir tão além, cara. Você pega um Pochettino da Nossa, vida, imagina. entendeu? É disso Klopp que eu tô na falando. seleção. Mas assim, cara, Não, mas a gente tem o exemplo do próprio Jesus, né? Imagina ele é, na seleção brasileira se ele ia conseguir fazer o que ele fez com o Flamengo nesse último ano. exato, exato. Mas enfim,
É, a CBF, É isso aí, a então. gente vê que a CBF está melhorando a mentalidade de algumas coisas, né? Equalizando prêmios do futebol feminino com o futebol masculino e tal. Mas ainda acho que vamos precisar de muitas décadas para a gente ver um técnico gringo na seleção brasileira. Mas é isso, Rafa. Obrigado. Valeu aí pelo papo. É isso aí, então. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise curta do dia de hoje. Lembrando que a seleção brasileira entra em campo, então, no dia 9 de outubro contra a Bolívia, aqui na Neoquímica Arena em São Paulo, e depois viaja para o Peru, porque pega o time deles em Lima lá no dia 13. E aí tem esses 2 jogos para a gente matar um pouco a saudade da seleção brasileira. Valeu, Ou não, galera. né? Tchau, tchau. Ou não, ou Valeu. chorar de Tchau, tchau. sofrimento.